Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas aqui ele então vai no versículo 18, ele começa a chamar os seus discípulos. Ele já havia chamado, eu acho que Simão e André, ele já havia chamado eles lá no Evangelho de João, nos é dito isso. Mas aquele chamado foi para conversão. Eles foram chamados para seguir o Senhor e crer no Senhor, não é? Aqui ele chama de novo Pedro e chama de novo André, mas aqui ele chama para serviço. É um outro chamado aqui, porque ele explica no versículo 19, disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então ele iria transformá-los em servos agora para servi-lo, como pescando homens. E esse é o Evangelho. O Evangelho tem a função de pescar homens. O sentido aqui, eles eram pescadores, mas seriam agora pescadores de homens. E é muito importante essa frase, no meio do versículo 19, eu vos farei. Eu vos farei pescadores de homens. Nós temos que entender sempre que ninguém se faz a si mesmo, ninguém é possuidor de habilidades extraordinárias ou coisa assim, mas é o Senhor que faz alguém um pescador de homens. E aqui uma característica interessante é que esses dois, Simão Pedro e André, são os dois primeiros evangelistas que são chamados para evangelizar, para pescar homens. Mas eles também têm configurações diferentes, né? Pedro era muito mais um homem de pregar para multidões, como ele faz em Atos 2. Ele tinha essa maneira, né, de eloquência. Pedro era eloquente. E André, ao contrário, André era aquele evangelista que vai um a um, que conversa com as pessoas. É o que nós vemos ele fazendo lá em João capítulo 1. No versículo 36, nós vemos que, no versículo 36, nós vemos dois que escutam João Batista, e vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, que eram discípulos de João, ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João Batista, e o haviam seguido. Este André achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui, nós vemos esse chamado de André e de Simão Pedro, mas a característica de André é aquele que vai chamar individualmente uma pessoa, pessoalmente. Ao contrário que Pedro, nós vamos encontrá-lo depois pregando, né? Um pregador de multidões, um pregador público. E você encontra isso também entre os santos de Deus. Você encontra alguns que são dedicados a um evangelismo pessoal, de falar de um a um, conversar com as pessoas, visitar pessoas, e aqueles que são dedicados a um evangelismo público, de multidões, de muita gente. E é interessante esse equilíbrio todo que a gente já encontra aqui na palavra de Deus, mas sempre lembrando que eu vos farei pescadores de homens, que essa é uma obra que o Senhor faz. Eu sempre lembro daquela passagem quando o Senhor Jesus fala assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Repare bem, o Senhor, o dono da seara, é a Ele que nós devemos nos dirigir para que Ele envie
trabalhadores para a sua seara. Não para que uma faculdade de teologia ou uma junta de missões envie trabalhadores. Não, é o Senhor da seara, o dono da seara, é Ele que envia. Ele que envia. Nenhum homem está capacitado para isso, nenhum homem tem condições de escolher os trabalhadores da seara do Senhor. Essa é uma tarefa do próprio Senhor, que faz isso hoje através do seu Santo Espírito. E aqui no versículo 18 de Mateus 4, nós vimos que ele chama dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, uma vez que os dois já tinham sido, de certa forma, chamados lá no Evangelho de João, mas aqui eles são chamados para trabalhar, para servir o Senhor. Vinde após mim, versículo 19, eu vos farei pescadores de homens. E a reação deles é importante também. Eles não deixam, falam assim, nós vamos pensar, a gente vamos dar uma estudada no assunto. E aqui entra aquela passagem que o Senhor fala dos que são chamados, né, para servir, dos que querem segui-lo. E aí vem um que o pai morreu, deixa eu primeiro enterrar meu pai, o outro, eu casei, eu comprei bois. Não serve. Não serve. Se tiver qualquer coisa que impeça alguém de servir o Senhor, repare que aqui nós estamos falando de serviço. É evidente que nem todo salvo está pronto para servir ou é chamado a servir. Importante a gente entender isso, porque às vezes alguém pode sentir um fardo aí, puxa, então eu tenho que largar minha família, eu tenho que... Não é isso, né? Então eles, deixando logo as redes, e nós temos muitas redes que nos prendem e nos evitam de seguir a Jesus, de servir a Jesus, não é? Mas eles largam logo as redes e seguiram no versículo 20. E no 21, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos. Olha aqui, é um outro caráter agora, hein? De serviço também. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Aqui o caráter é outro. Aqueles dois primeiros são os pescadores. Esses são consertadores de redes. Eles dão manutenção à tarefa da pescaria. Então nós vamos encontrar também entre os irmãos, entre os cristãos, aqueles que são pescadores, que saem no mar das nações, que sabem onde estão os peixes, sabem do que os peixes gostam, sabem como chamar os peixes, né? Eles conhecem a tarefa deles, o ofício de buscar peixes, de pescar. Agora, esses outros aqui, eles ficam na retaguarda. Eles ficam nos bastidores, eles ficam trabalhando nas redes, dando manutenção nas redes, porque as redes se rompiam, alguém precisava consertar as redes. E eles estão nessa tarefa. Então também entre o povo de Deus, nós encontramos aqueles que realmente saem, que vão atrás dos peixes, que vão atrás dos pecadores, mas temos também aqueles que ficam, aqueles que dão manutenção, que dão o suporte logístico, não é? Para que os outros possam trazer peixes, então, trazer os pescados e entregar na Assembleia. Nós encontramos isso também naquela parábola que o Senhor conta do samaritano, que depois que o homem é resgatado, ele é entregue na estalagem, e com duas moedas, eu acho que era isso, que daria para 2 dias, né, de hospedagem. A estalagem era o lugar do cuidado. Então, depois que alguém é salvo, ele é trazido para a Assembleia para ser cuidado. E tem irmãos que fazem isso muito bem, que às vezes não tem a maneira, o jeito de sair em campo, mas que fazem um excelente trabalho recebendo esses que são salvos, esses que são pescados no mundo, né? E trazidos para a Assembleia, então,
para eles darem então a manutenção a eles ali. Alguém poderia aqui dizer que eles fizeram errado em deixar o pai, né? Eles estavam trabalhando para o pai deles, né? Deixaram os pais, né? O pai ali foram embora, o que é isso? Mas tem um outro versículo que descreve essa passagem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, e lá o pai estava no barco com também jornaleiros. O que são jornaleiros? São aqueles que trabalhavam por jornada, né? Trabalhavam por jornada de trabalho. Não é jornaleiro que entrega jornal, não, hein, gente? Jornaleiro é diarista. É Marcos capítulo 1, versículo 20. É também essa mesma passagem, no versículo 19, diz assim: passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, o pai deles não ficou na mão, não. Ele tinha lá os diaristas trabalhando para ele naquele dia ali. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.